Neste momento eu quero vos falar de um assunto de suma importância. É sobre batalha espiritual. Já tentei por 3 vezes gravar esse vídeo, mas ultrapassei o tempo estabelecido de 40 minutos. É um assunto de suma importância. Eu não sei por que ultrapassei. A primeira vez foi 1 hora. A segunda era para parar em 40, parei em 42 minutos e não foi aceito ser divulgado. Mas nós estamos em uma batalha espiritual. A igreja está em uma batalha espiritual. Para iniciar, vou tomar um versículo por base bíblica. O apóstolo São Paulo, ele foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus a ver esta realidade. E como deveria agir, como deveria estar o povo de Deus nesse conflito. Está em Efésios capítulo 6, a começar do versículo 10 ao versículo 13. Assim está escrito: no demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, ou seja, contra seres humanos, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes, ou seja, nos ares, conforme Efésios capítulo 2, versículo 2, que é o príncipe do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Portanto, tomais toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Eis aqui o alerta, a advertência do apóstolo São Paulo. Contra os principados. Então existe um príncipe, que é Satanás, que é o príncipe deste mundo. Jesus disse que não tinha nada a ver com ele. Jesus disse que quando o Espírito Santo viria habitar nos cristãos, o papel do Espírito Santo era convencer do pecado e do juízo. Do juízo porque o príncipe deste mundo já foi julgado, já está condenado. Então existe o príncipe e principados. Ou seja, são príncipes que estão investidos de poderes contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, em cada estado existe um principado que ele atua para trazer desordens, para fazer leis, para dominar as mentes dos governantes. Nós vemos bem claro na passagem de Daniel como ocorreu esta batalha. Está escrito em Daniel capítulo 10, versículo 13. Eu vou um comentário aqui que eu fiz. E quando Daniel orava e jejuava, estava sendo travada uma batalha espiritual de grande magnitude. O príncipe da Pérsia, veja que não era uma pessoa, não era um ser humano, era um ser angelical, era um demônio, era um príncipe vestido de poder sobrenatural. Estava impedindo que Daniel recebesse do anjo a mensagem de Deus. Por causa desse conflito, Daniel teve que esperar 21 dias para receber a revelação. Esse príncipe da Pérsia não era um potentado humano, mas um anjo satânico. Só foi derrotado quando Miguel, o príncipe de Israel, chegou para ajudar o anjo. Então o anjo veio trazendo a revelação da 70ª semana de Daniel, do cumprimento daquela profecia que não estava acontecendo. Ele foi impedido de trazer aquela mensagem. Gabriel é que era responsável para trazer mensagem. Então o anjo foi impedido. Então Miguel, como príncipe, né? Existia outros príncipes, dos primeiros príncipes, existia outro, um dos primeiros príncipes é o que luta por Israel. Então veio para ajudar aquele anjo. Os poderes satânicos deveriam impedir o recebimento da revelação, mas o príncipe angelical de Israel, que é Miguel,
demonstrou a sua superioridade. Esse incidente nos dá um vislumbre das batalhas invisíveis que são travadas na esfera espiritual a nosso favor. Note que já tinha respondido a oração de Daniel, ou seja, no primeiro dia que ele aplicou o seu coração, a resposta veio. Mas que a ação satânica retardou a resposta da mensagem 21 dias, visto que o crente sabe que Satanás sempre quer impedir nossas orações. Por isso que nós devemos ser persistentes. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, não ignoreis os seus ardis, as suas táticas, as suas artimanhas. Deve perseverar na oração. Jesus ensinou isso, deve de insistir sempre, perseverar sempre, nunca desfalecer. Então aí que está. E também, aí nós vemos, há demônios poderosos designados para atuar sobre as nações do mundo, a fim de se opor às forças de Deus e promover a iniquidade e a incredulidade entre os habitantes da terra. No presente, o cristão está empenhado numa guerra espiritual que ele trava mediante o poder do Espírito Santo contra os desejos corruptos dentro de si mesmo. É uma luta também que nós temos com nós mesmos, contra os prazeres dos ímpios do mundo e todos os tipos de tentações, e contra Satanás e suas forças. O crente é conclamado a se separar do presente sistema mudando, repudiando os seus males, revelando suas tentações, vencendo suas tentações e morrendo para elas. É condenando abertamente dos seus pecados. A milícia cristã deve guerrear contra todo o mal, não para o seu próprio, não com o seu próprio poder, porque realmente, afinal de nós vivemos na carne, sermos seres humanos, a nossa luta não é com as armas carnais. As nossas armas devem ser poderosas em Deus para a demolição das fortalezas de Satanás. Então as nossas armas são espirituais. O cristão trava um conflito espiritual contra Satanás e uma multidão de espíritos malignos. Os poderes das trevas são os governantes espirituais do mundo, que incitam os ímpios, se opõem à vontade de Deus e constantemente atacam os crentes. Sede sóbrio, porque o diabo anda de redor procurando quem possa tragar. É uma vasta multidão altamente organizada em forma de império do mal, tendo categoria e ordem em força de império. Sou bem organizado. O centro de comando, a base de comando desse espírito é no ar. Ele foi expulso do céu e ficou no ar. Porque quando ele foi expulso, não tinha ainda habitante na terra, só tinha Adão e Eva, mas ele já existia. Por isso a alerta de Deus foi total ali para aquele casal, já sabendo que ele existia, que já existia o mal, condicionando aquela felicidade, a obediência à sua palavra. O homem desobedeceu, Eva desobedeceu, o diabo veio no dia mau. O diabo veio, se apresentou-se ali, contrariando a ordem. De verdade que Deus disse que você pode comer de todo o fruto do jardim do Éden. Eva disse, não, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele disse, não, chamou Deus de mentiroso. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vossos olhos vão ser abertos, serão semelhantes a Deus. O mesmo pecado, o orgulho da soberba, ele introduziu na raça humana. E Eva deu ouvido à voz de Satanás. E as consequências vieram. Então Jesus veio futuramente para vencer esse inimigo que era invencível, imbatido. Jesus veio um corpo semelhante ao corpo do pecado, sujeito às tentações, às limitações, no entanto sem pecado. E o primeiro inimigo foi ele. Jesus, quando foi batizado nas águas, o Espírito do Senhor levou Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Tinha que vencer esse primeiro inimigo. Tem que entrar na casa do valente, como Jesus disse, né? Amaniatar o valente. Foi nessa ocasião que o Senhor venceu, amaniatou, controlou o poder dele, venceu ele. Jesus entrou no seu reino, libertando as almas, expulsando os demônios. Então ali está um conflito de Jesus com o diabo. Ali, eu vou fazer uma parábola real. Vou citar um caso que aconteceu.
Então, um tipo de uma parábola, o que aconteceu? Mike Tyson era um inimigo, era um ser humano imbatível, era um lutador imbatível. Ninguém vencia Mike Tyson. Mas Holyfield veio e venceu Mike Tyson. Foi nocauteado, mas não destruiu Mike Tyson. Deixou ele vivo. Ele poderia lutar ainda e ter vitórias. Mas foi vencido por Holyfield. Assim aconteceu com Satanás. Jesus feriu a cabeça dele, nocauteou ele, como a profecia diz em Gênesis, da semente da mulher nasceria um que ia ferir a cabeça dele. Mas Paulo profetizou que futuramente o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. A Romanos capítulo 16 e versículo 20. Então Satanás já é um inimigo vencido, mas ele está vivo e ativo no planeta Terra, com as suas hortes infernais no céu atmosférico. Não é no inferno como muitos dizem, que Satanás arquiteta seus planos no inferno. O inferno está vazio, não tem ninguém lá. Ele está no ar. A sua base de comando é lá em cima, com os seus príncipes e potestade, dominando as nações, dominando os líderes religiosos também, com heresias, com falsos ensinamentos, e também os líderes políticos, a ponto de distorcerem toda a verdade de Deus, aprovando leis injustas. Mas a igreja está na terra, com a arma poderosa que é a arma da intercessão, bloqueando toda a ação diabólica de Satanás, orando pelas nações. É a obrigação do cristão orar pelo nosso presidente, pelos nossos governantes, porque nós sabemos que por trás, por cima, tem legiões de principados querendo trazer desordem para o Brasil e para o mundo. É bem verdade que aquilo que está predito na Bíblia, profecias, tem que ser cumpridas. Deus já cumpriu o seu propósito, mas tem coisas que Satanás não pode, que ele gostaria de fazer, mas não vai fazer por causa da presença da igreja na terra, por causa da intercessão da igreja na terra. Então aqui está um alerta para você que tem familiares que estão afastados, jogados nas drogas, na prostituição. Continue orando, intercedendo. É uma batalha, porque do outro lado existe o espírito mal aprisionando as pessoas na cegueira, para que não entendam, não compreendam, tirem a palavra que é semeada nos corações, mas continuem persistindo, porque é uma batalha espiritual. Você está em um mundo real. Apesar de nós não vermos esses espíritos, mas ele tem uma personalidade, porque ele não está com corpos físicos, mas eles são pessoais, têm uma personalidade. Eles existem e estão dotados de poderes sobrenaturais. Então, o que ele puder fazer para escravizar uma pessoa, ele faz. Mas o poder de Deus é maior do que o poder de Satanás, do que as suas hostes estão limitadas. Ele é imitador. Ele confunde as pessoas. Nós vemos que o poder dele está sob o controle de Deus. Ali quando Deus que ele realmente, ele colocou em dúvida a fidelidade de Jó, pensando que Jó era sincero, fiel a Deus só porque existiam bens materiais. Deus sabia que a fidelidade de Jó não estava nos bens materiais. Ele pensava que estava, que ele não era onisciente. E Deus mandou que ele tomasse tudo que Jó tinha. Veja, ele causou grandes prejuízos, vento. Ele trouxe vento, fogo, consumiu tudo que era ele quem fazia. Você vê que ele tem poder, mas o poder dele é controlado pelo poder de Deus. Até a vida ele queria tirar, mas Deus disse, não toquem todo o bem dele. Agora, até a saúde física, Deus permitiu, mas a vida não. Tocou no corpo físico, trazendo aquela doença. Mas Jó glorificou a Deus e o nome do Senhor foi enaltecido. Quero vos falar uma coisa aqui também para você. Muitas vezes um servo do Senhor ele comete um erro, comete um pecado, e Satanás não sabe qual é a reação dessa pessoa. Para ele pensa, derrubei, acabei com aquela pessoa não vai se levantar mais. Mas aquela pessoa conhecia a verdade. Aquela pessoa não vacilou na vida, não vigiou na vida, então caiu. E o diabo não sabe a reação daquela pessoa. E aquela pessoa se levanta e o diabo é envergonhado.
E aquela pessoa se levanta com uma experiência maior. Então passa a investir mais no reino de Satanás. E Satanás fica com muita raiva. Satanás tem raiva daqueles que estão em linha de frente. Ele não está preocupado com aqueles que não dão prejuízo em seu reino, daqueles que estão acomodados. Não, de maneira alguma. Satanás está preocupado com aqueles que estão na linha de frente. Nesses últimos dias nós estamos vivendo uma avalanche de heresias, uma avalanche de distorções teológicas. É a arma mais poderosa na mão de Satanás. A Bíblia é a palavra de Deus. E ele sabe bem disto. Por isso que ele usa de maneiras distorcidas, usando as pessoas que já conheceram a verdade, um dia se apostataram da fé. Sim, se apostataram da fé porque conheciam a verdade, um dia eles conheceram a palavra de Deus. Então Satanás sabe o que está fazendo, está usando essas pessoas, o seu intelecto, a sua força do seu intelecto, certo? Para realmente distorcer o evangelho de Cristo Jesus. E essas pessoas que estão com uma mente tão cauterizada que fica difícil voltar atrás. É o espírito do anticristo que já está atuando no mundo, na vida de muitos líderes. E eles não querem aceitar a verdade de maneira alguma. Estão cegos. É um ensinamento aí de uma riqueza fácil a todo custo aí. É uma inversão do genuíno evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz, o próprio Jesus deu a ordem, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É o evangelho do reino de Deus. É o evangelho do governo de Deus. É para arrancar as almas desse reino de Satanás e transferir para o reino do Filho de Deus. É através do evangelho, está sendo distorcido. Os púlpitos, as igrejas estão vazias do evangelho de salvação de Cristo Jesus. É o evangelho da falsa prosperidade. É o evangelho das curas divinas, 24 horas só cura física. Mas como sempre digo, Jesus disse que não há alegria no céu pelo paralítico, pelo coxo, pelo cego andar. Não, isso são cura física. Está na área humana. Mas diz que a alegria no céu pelo um pecador que se arrepende dos seus pecados. Que adianta o homem receber bens materiais e não servir? Jesus curou 10 leprosos, só só foi um que vinha e esse era samaritano. Então está na Bíblia pessoas que procuravam Jesus só pelos os bens materiais. Mas o verdadeiro evangelho tem que ser pregado. O evangelho, Paulo diz, não me envergonhe do evangelho de Cristo, que é poder de Deus. Tem uma visão do reino de Deus. Tem uma visão do que é o reino de Deus, é o governo de Deus. Jesus diz, arrependei porque é chegado a vós o reino de Deus. É tempo de um avivamento espiritual com respeito, voltar à genuína palavra de Deus. Trazer pregadores que tenham compromisso com a palavra de Deus. Satanás tem usado também aí muitos intérpretes das escrituras de maneira distorcida, que colocam até as suas teologias em rodapés de bíblias, que as pessoas pregam mais esses rodapés nas suas bíblias e se esquecem de pegar a Bíblia, a palavra de Deus. É tempo de pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a este mundo que está perdido na imoralidade, na depravação, na prostituição, no roubo, no adultério. É preciso dizer que Jesus Cristo transforma essas pessoas. É preciso dizer que Jesus morreu para transformá-las, para salvá-las. É tempo de despertamento. É tempo de abrir a sua mente para esta realidade. Você é responsável por milhares e milhares de pessoas que estão a passos largos indo para o inferno. Volte a pregar o genuíno evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mídia está em um meio de comunicação, instrumento que Deus tem dado para ser uma bênção. Satanás tem utilizado de maneira errada. E muitos que se julgam cristãos estão usando de maneiras erradas. Não estão pregando o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não estou aqui como um profeta. Não me intitulo como profeta. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdadeira profecia. Aqui eu estudo, posso dela aqui. Esta é a verdadeira profecia. Como saber uma verdade? Pela palavra de Deus. Se alguém prega outro evangelho que não é conforme o que está escrito na Bíblia, isto é
distorção teológica. Isso é apostasia. Isto é heresias. Quantos pregadores estão aí pregando de maneira diferente, querendo ajudaizar os cristãos, como na época de Paulo. Paulo combateu fortemente. Alguns queriam que os cristãos vivessem segundo as leis e cerimônias, voltasse realmente à prática do judaísmo, a ponto de Paulo dizer assim: você receber o Espírito Santo pelas obras da lei, ou quando ouviram a palavra de Deus, querendo condicionar as pessoas a determinados alimentos, a determinados dias, e se esquecendo de pregar o evangelho de transformação. Não existe outro meio de salvação. Não é pela guarda dos mandamentos, porque ninguém guarda os mandamentos. Não é por guardar um dia, não, de maneira nenhuma. É em aceitar Jesus Cristo e sua vida ser transformada. E ter o Espírito Santo na sua vida como selo, como penhor da garantia. O selo para a igreja. Não é os 10 mandamentos que ninguém cumpre, é a presença do Espírito Santo de Deus na vida dessa pessoa. Efésios 4:30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus pelo qual fosse selado. Você pertence a ele, a propriedade para o dia da redenção do corpo, para a transformação do corpo, quando isso vai ocorrer no arrebatamento da igreja. Quantos evangelhos distorcidos, quantos estão pregando que a salvação está dentro da sua igreja? Já pensou? A salvação não está dentro da igreja de maneira alguma. Isso não é igreja, são denominações. A igreja de Cristo é invisível, o corpo invisível de Deus. Invisivelmente são todos aqueles que lavaram, que foram salvos, que transformaram as suas vidas, que prega o verdadeiro evangelho de Cristo em várias denominações que existem no mundo e que pregam essa palavra. E estão os verdadeiros seguidores de Cristo, mas querem fazer politeísmo, mandando as pessoas sair das suas igrejas para as suas igrejas, porque é a única que é certa, a única que tem um selo. Que selo é esse que vocês estão pregando? O selo da garantia da salvação do cristão é a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele, porque a advertência: não entristeçai para o dia da redenção. Então Satanás está usando de seus últimos cartuchos, porque está sabendo que está chegando o seu dia. Ele foi derribado do céu para o espaço. E na grande tribulação ele vai do espaço para a terra. E está escrito em Apocalipse 12:12. Ai da terra! Ai dos habitantes da terra! Porque o diabo desceu até vós, sabendo que tem pouco tempo. Ele vai inspirar os governantes para trazer toda a maldade, que é a perseguição para aqueles que ficaram no arrebatamento da igreja. Então o selo é a presença do Espírito Santo de Deus no crente. A igreja não estará no período da grande tribulação, onde esses demônios serão expulsos do seu atmosfera para incorporar na vida dos líderes religiosos, e a grande perseguição dos políticos também. E a grande perseguição vai cair sobre esse globo terra. Então é tempo do despertamento. É tempo de voltar para o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Paulo viesse nessa época aqui, iria combater essas seitas, essas heresias, essas distorções teológicas, ia pregar o evangelho de Cristo. Paulo não ia trazer outro evangelho, porque ele disse: se alguém prega outro evangelho além do que foi posto, se um anjo descesse do céu, seja é maldito, é anátema. E tem pessoas que baseiam as suas mensagens em revelação, supostas pessoas, colocam eles como até a galeria dos apóstolos. Mas o verdadeiro evangelho está naquilo que foi escrito, predito pelos apóstolos. É esse evangelho que nós devemos pregar. O evangelho que está na Bíblia, que está no Novo Testamento. Dizer para este mundo que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Dizer para este mundo que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Há um provérbio popular que diz que todo caminho leva a Roma. Sim, pode levar a Roma mesmo. Pode levar a Roma, qualquer caminho pode chegar. Mas a Deus só existe um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz: nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Há os que pregam purgatórios, aí dizendo que quando morre, existe um lugar que o seu espírito é aperfeiçoado no purgatório.
A Bíblia diz que é o sangue de Jesus Cristo que purifica de todo pecado. Não fica resíduo nenhum. Dessa maneira ninguém vai se perder. Todos eles são salvos, porque há outro meio de salvação depois da morte. Mas a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo de Deus. E o juízo de Deus sem misericórdia para aqueles que não abraçaram a misericórdia de Deus, que deixaram passar o tempo da graça. Então só existe um meio de salvação. É o sacrifício expiatório do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe outro meio. Aos que pregam reencarnação, que o homem vai ser aperfeiçoado, o seu espírito vai ser aperfeiçoado através de encarnação, reencarnação, encarnação. Mas a Bíblia diz que cada um de vós dará conta de si mesmo. É você. Você é uma personalidade única, é você que está me escutando. É uma personalidade única. Não existe digitais diferentes. A sua digital é única. Assim é a sua personalidade. No juízo final, não vai ter uma confusão de identidade, como se passou pela reencarnação. Quem é você? Quem é? Não. É você agora que vai se apresentar lá. É você que vai ser responsável por tudo aquilo que você fez. Você vai ser julgado pelas decisões que você tomou aqui na vida. Você é composto de espírito, alma e corpo. A alma que pecar, esta morrerá. Essa sua entidade espiritual, essa faculdade espiritual. Então a alma é responsável pelo corpo. Como foi que você agiu, os seus membros dos sentidos, glorificou a Deus ou não glorificou a Deus? Deixou as oportunidades passar nos prazeres momentâneos. Então você que vai comparecer diante do trono branco. Há pessoas sinceras, é verdade, nas suas crenças. Adora o sol, adora a lua, adora a vaca. São pessoas sinceras, mas são erradas. Como saber a verdade? Só existe uma verdade. A verdade é absoluta. O preto é preto. Apesar de você dizer que o preto é vermelho, não vai deixar de ser preto. Então, quando Jesus disse, eu sou o caminho, apesar de você dizer que isso é relativo, para você pode ser relativo, mas para Deus não é relativo, é absoluto. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o pecado que o diabo tem mantido na cegueira espiritual, da incredulidade, é aquele pecado de não querer reconhecer que só Jesus é o Salvador do mundo. É uma incredulidade não querer acreditar. É porque o Deus deste século, o príncipe deste século, Satanás, tem cegado e tem mantido nessa cegueira. Mas neste momento, eu venho como um pregador, não digo um profeta, como um pregador da palavra de Deus. E por dizer como profeta, eu estou pregando a palavra de Deus, a infalível palavra de Deus. Dizer para você que estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando e Satanás está com as suas hortas infernais fazendo tudo para afastar você da salvação, porque a sua alma é preciosíssima. Ela custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Deus não desistiu de você de maneira alguma, a ponto de enviar o seu filho a este mundo para salvar você. Do outro lado, ele está com sede na sua alma, porque ele não quer ir só para o inferno. Ele sabe que o inferno existe, é real. Jesus, quando chegou em Gadara, ali o homem estava possesso de demônio, mas Jesus precisava libertar aquele homem precisava de libertação. Jesus, quando se aproximou, ele gritou de lá: que temos nós contigo, ó Filho do Deus vivo? Viesse atormentar antes de tempo. Ele sabe quem existe um tormento, existe um lugar que ele vai para lá. Jesus disse: qual é o teu nome? Legiões, porque somos muitos. Veja, vários demônios estavam aprisionando naquele homem. Mas Jesus Cristo veio para libertar, para transferir do reino das trevas para o seu reino. Então aquele demônio, se tu vai expulsar, manda que nós vamos para aqueles porcos, eles idem. Ele entrou naquela manada de porcos e os porcos morreram. Aquele homem ficou são, ficou liberto pelo poder de Deus. Neste momento talvez você esteja aprisioneiro, está preso pelas drogas, pela feitiçaria, pela prostituição. Esse evangelho que eu estou pregando aqui é evangelho de poder de Deus, que liberta, que cura, que quebra todas as correntes do diabo neste momento. Creia no poder da palavra de Deus. Creia no poder de Deus neste momento. E seja liberto
Seja liberto dessas correntes satânicas que têm prisionado você nesse vício, nessa droga, tem desmoralizado você e a sua família, o bairro onde você mora. Você talvez que já foi um cristão e está nessa situação de cabisbaixa, vencido. Jesus é o libertador. Jesus domina sobre as forças diabólicas. Toda a autoridade foi dada a ele, diante dele, da sua palavra. Todos os demônios caem por terra. Então aqui está um alerta ao povo de Deus. É preciso voltar a pregar o evangelho genuíno, de poder a este mundo que está perdido. Satanás é imitador das coisas de Deus. Ele gosta de imitar para confundir as mentes das pessoas. Ele usa a palavra. Eu digo sempre, é o instrumento mais perigoso na mão de Satanás nesses últimos dias, que é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo profetizou que antes que vinha o arrebatamento na igreja e o anticristo, haveria uma apostasia teológica. Uma apostasia. Nós estamos vivendo essa época aí. Ele confunde as mentes das pessoas. Ele imita, ou gosta de imitar as coisas que são de Deus. Mas as coisas de Deus prevalecem. No Egito, quando Deus chegou ali, enviou Moisés no Egito com pragas, ele começou a imitar aquelas pragas, também começou a imitar aquelas pragas. Imitar, mas chegou um tempo que Deus disse até aí, para, não mais adiante. E parou, e prevaleceu o poder de Deus. Paulo chegou ali também, Filipe, uma mulher que dava lucro aos seus contratadores, existia um demônio na vida daquela mulher de adivinhação, e todo dia ela elogiava os servos de Deus. Esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Era um elogio bonito, era verdadeiro, mas vinha de fonte diabólica, de fonte maléfica. E Paulo parou e mandou que aquele demônio saísse daquela mulher. Ela foi liberta. Ele foi preso, foi açoitado, mas a mulher foi liberta. Este é o evangelho que nós temos que pregar. Evangelho de libertação para as almas que se encontram presas sem Deus, sem paz de salvação. Estamos vivendo no mundo real, no mundo espiritual, aonde existem dois personagens, Deus e o diabo. A quem você está servindo? Em que reino você está? Então existe o reino espiritual. Eu quero dizer para você, no reino espiritual, Satanás pode fazer muitas coisas, pode dar riqueza. Quantos estão correndo atrás de riquezas? Mas nem todas as riquezas vêm de Deus. Quantos estão correndo através de curas? Mas cuidado, que no mundo espiritual Satanás faz muitas coisas. Ele não pode dar a salvação. Ele não pode dar, só Jesus pode libertar. Então que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas como é que está a sua vida espiritual, como está a sua salvação? Você que só procura talvez o pão que perece, como aquela multidão. Jesus multiplicou 52 peixinhos, dobrou a multidão, vieram em dobro no outro dia. Jesus disse, não, a finalidade do meu evangelho, de eu vir a este mundo, não é para isso, é salvar, é transformar. Jesus mudou o discurso, eu sou o pão vivo descido do céu, quem não comer a minha carne não tem parte comigo. E saíram, afastaram todo mundo, fica só os apóstolos. Jesus disse, não quereis vós também? Retirai-vos, para onde iremos, para quem iremos nós, que sabemos que tu tens vida eterna. Então está na época desses pregadores de plantão, mudar os seus discursos, falar que Jesus Cristo é o Salvador, quer transformar as suas vidas, e como consequências vem a libertação, vem a cura. Jesus pregava o evangelho do reino de Deus, primeiro era o evangelho do reino de Deus, e quando surgia demoniado, doença, ele curava. Vamos inverter esse tipo de evangelho que vocês estão pregando. Vamos pregar o evangelho de transformação, o novo nascimento das pessoas, nascer de novo para entrar no reino de Deus. É este o evangelho que se deve pregar, porque Satanás está confundindo as mentes das pessoas. Os principados estão rindo de muitos púlpitos, estão rindo de vocês pregadores aí, que se julgam dono da verdade, que se julgam porque fizeram um curso teológico, porque conhece grego e hebraico, sabe tudo. Mas o ensinamento de vocês estão distorcidos. É apostasias, são heresias. Volte a pregar o evangelho, não condicionar as pessoas a práticas judaicas. Você deve pregar o evangelho. Não dizer que a salvação está dentro da igreja de vocês, só vocês estão certos. Que é isso? A salvação está em Jesus, fazendo proselitismo, mandar o povo sair de outras igrejas
Pare, só porque você tem um ensinamento que não é... Os seus ensinamentos que são heresias. Sim, são heresias. Apesar de vocês estão salvos, mas tem heresias. Heresias. Tem seitas e tem heresias. Seitas são aquelas que não aceitam toda a palavra, todo o ensinamento fundamentado do cristianismo. E heresias são ensinamentos que realmente são contrários àquilo que a Bíblia diz. Pregue o Evangelho de Cristo, abra mão dessas heresias suas. É em Jesus Cristo que as pessoas são salvas. É através de Jesus Cristo que as pessoas são salvas. É o Evangelho que transforma, que liberta o homem. Esse é que deve ser o Evangelho que deve ser pregado. É tempo de despertamento. Venham com a mensagem de Deus através desse vídeo. Talvez você não esteja gostando porque eu esteja falando isso. Mas sempre Deus levanta e vai levantar pessoas convocando, conclamando ao seu povo a voltar o verdadeiro evangelho, pregar o verdadeiro evangelho, porque as portas do inferno não irá prevalecer contra a igreja, porque a igreja está edificada sobre Jesus Cristo, e Jesus Cristo tem os seus verdadeiros pregadores, seus atalaia, que estão vigiando, que está vendo as táticas, as artimanhas de Satanás para querer confundir o povo e confundir a igreja, mas jamais ele irá prevalecer, porque Jesus é o capitão, é o general que está na frente desse combate, desse conflito, e a vitória é certa.